Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Hoje é dia 5 de março de 2015, uma quinta-feira. São 20 horas e 3 minutos, 30 graus na cidade de Jaú. Nós estamos com a Juliana pela internet, por São Paulo. E vamos, então, iniciar os nossos estudos. Nós estamos na introdução do livro. Deixa eu marcar a presença para juntos, que eu esqueço. Senão depois ela fica brava comigo, né? E a Alessandra faltou também. E na parte do item 3, notícias históricas. Kardec faz aqui um apanhado, um estudo a respeito do que, como era, não é, a sociedade naquela época, a judia daquela época, para a gente poder entender por que as passagens, nas passagens de Jesus, né, naquilo que Jesus conta, nas suas parábolas, por que ele falava daquela maneira. Aí deve ser Alessandro. Então é necessário a gente saber disso, para poder entender bem. Vamos aguardar, que deve ser a Alessandra, aí a gente dá início, para ela não perder, né? A mulher que fez a crítica assistindo o vídeo, ela não publicou lá na parte do YouTube mesmo? Ela não direcionou? Ela entrou no... Acho que, se eu não me engano, foi num vídeo a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, e postou aquela crítica. Ela postou aquela crítica no blog dela. Boa noite. Foi no blog dela. Só que tem um detalhe. Para mim, no e-mail da associação, que é o contato@cultura espírita, apareceu, olha, tem um comentário de uma pessoa que visualizou um vídeo, né? E responde o comentário. Nossa, deve ter se sentido envergonhada pela resposta, hein, se ela assistiu o debate. Quer dizer, você leu tudo? Não, eu vi o senhor comentando na aula, falando sobre. Então, como a coisa tornou-se pública, porque se chegou para mim, outras pessoas podiam visualizar. Então, não aparece, como ele tá um comentário, mas se clica em cima não aparece nada. Porque ela deve ter excluído, certamente. Entendeu? Mas eu copiei. Eu tenho impresso, está aqui. Está em cima do armário, eu tenho impresso. Entendeu? Como aquilo se tornou público, eu falei, eu sou obrigado a responder, porque, afinal de contas, a coisa é pública. Ela fez um comentário que onera moralmente a doutrina espírita, chamando a doutrina espírita de qualquer coisa, dizendo que a doutrina espírita, que é uma falácia, um engano, é um equívoco, a gente acreditar na sobrevivência da alma, na imortalidade da alma. Então eu escrevi o que eu achei que devia escrever. Ela fez uma tréplica e eu fiz uma réplica em cima da tréplica dela. E a última coisa que eu escrevi foi lamentável. Eu vou ler para vocês, se vocês quiserem, eu vou ler. Mas eu não costumo responder esse tipo de questionamento, sabe? Eu acho que as pessoas têm o direito de ter a opinião delas, mas não coloque aquilo como opinião a respeito de uma coisa nossa. A gente tem o dever de respeitar, mas eles também têm o dever de respeitar a nossa maneira de pensar, né? Eles têm o direito de pensar livremente, mas nós também temos o nosso direito de pensar livremente, né? E ela mistura tudo, ela mistura médium brasileiro, que é o Chico Xavier, e um outro que ela citou, aquilo que é escrito no Brasil em nome do Espiritismo, que não tem nada a ver com o Espiritismo. Ela citou tudo isso, colocou dentro de um saco só e fez um balaio de gato e disse que aquilo é Espiritismo. Na realidade, ela postou uma opinião de uma terceira pessoa, tal de professor, não sei das quantas lá. Olha, o professor e a senhora não sabem nada de Espiritismo. Se a senhora quiser examinar com isenção de ânimo, sem tendenciosidade, a senhora vai ver que não é nada disso que a senhora está falando. Ela ficou brava, porque ela achou que eu estava querendo impor uma ideia. É difícil opinar se você não tem um profundo conhecimento. Evidente, eu escrevi para ela. Ela falou, como é que você... a primeira resposta, a primeira réplica dela foi, como é que você diz que o doutor João, não sei das quantas, não sabe nada de espiritismo? Foi isso que ela escreveu.
Aí eu escrevi para ela, a senhora está perguntando o óbvio, porque demonstra claramente no texto que ele não conhece espiritismo e a senhora tampouco, porque está defendendo o texto. E eu escrevi no texto, seja um cientista, seja um professor, seja quem for, se não tiver conhecimento da doutrina, não pode falar nem mal, nem bem. Porque para ter opinião a respeito de um assunto, no mínimo você precisa conhecer o assunto, senão é leviandade. Você falar, é a mesma coisa que você chegar para ter uma opinião a respeito de uma pessoa sem conhecer a pessoa. É leviandade. Vai falar, pô, fulano de tal é desonesto. Pô, peraí, você conhece? Você conhece a pessoa? Ah, não, eu não vou com a cara dele, eu acho que ele é desonesto. Pô, peraí, pô, é leviandade isso. Você é no mínimo leviano, no mínimo, para dizer o mínimo. Ou aceitar uma pessoa bem falando sem conhecimento também. Exatamente, é o caso dela. Ela me emitiu uma opinião porque ela se diz ateia. Eu acho que ela é mais à toa do que ateia, porque... O professor também. E o professor também. Mas o professor fala empoladamente, com palavras rebuscadas e tal. E o professor, né? Emite uma opinião que dá a impressão. É a mesma coisa que você pegar um tal de Divaldo fazendo palestra. Ele usa palavras rebuscadas, mas de conteúdo mesmo, espírita, não tem muito pouco. Dá de 100 a 0. Seu Milton Felipe dá de 100 a 0. Porque o conteúdo das palestras dele são fundamentadas na doutrina da ciência espírita. Enquanto que o Divaldo ele é místico, esotérico, religioso. Não tem nada a ver com a doutrina espírita. Né? É a mesma coisa, quer dizer, o sujeito é um professor, ele usa de palavras rebuscadas para emitir uma opinião e dá a impressão que ele conhece profundamente o assunto. E não conhece. Eu vou ler para vocês vão ver aqui. Merreca que ele fala lá. Não sabe nada. Muito bem. Vamos lá, então, em notícias históricas. Kardec diz o seguinte: para compreender bem certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas nos textos e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Então, em que contexto, né? Em que caldo cultural Jesus falou? É isso que Kardec quer demonstrar para a gente. O que acontecia na época para Jesus usar aquelas palavras, aquelas afirmações, aquelas situações. É isso que Kardec quer demonstrar. Por que Jesus se manifestou daquela maneira? Entendeu? Ele está querendo demonstrar isso. Qual o significado das palavras usadas, para que a gente possa entender o contexto. Se você não contextualizar uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, como é que você vai entender qual é a circunstância, né, que levou a pessoa a fazer aquele tipo de afirmação? Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, e não tem mesmo, se você pegar a maioria das pessoas que estudam o Evangelho, você vai ver que elas não sabem o valor dessas palavras, não sabem mesmo o que são samaritanos, nazarenos, publicanos, o que significa peageiros, fariseus, escribas, sinagogas, saduceus, essênios, terapeutas, não sabem. As pessoas leem, não é? Está no texto do livro, mas elas não sabem o valor. Ela fala, o que é me diga o valor da palavra publicano. Não sabe. Não sabe. Realmente a maioria não sabe. Eu também não sabia, fui aprendendo Evangelho segundo o Espiritismo, porque a pessoa lê o texto e pouco se lixa com o texto. A maioria não se lixa. Só se interessa pelo contexto que estuda. Né? Vai querer saber por quê. Então, ele diz assim, essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas, gerando algumas incertezas. Ela faz um favor para mim, velho. Pega um colinho de água, você me deixou aqui, seco aqui. Boa noite, tá boa? Tudo bem? A compreensão de sua significação explica também o verdadeiro sentido de certas máximas, que à primeira vista parecem estranhas. Obrigado. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, e a palavra cisma tem que significado? Divisão. Hã? Separação, divisão. Isso que significa cisma.
Então, as 10 tribos de Israel se reuniram e houve lá uma reunião entre eles. Dessa reunião gerou um cisma, ou seja, uma divisão, uma separação. Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. O que é um grupo de pessoas ou uma pessoa dissidente? Faz parte, como se fosse, não é uma cidade em si, tipo uma aldeia, alguma coisa. Não. Dissidente é aquele que discorda. É aquele que discorda, é aquele que não concorda. Então, havia lá, né, um reino que era separado de Israel, porque eles discordavam da maneira, né, que Israel lidava com a religião. Porque normalmente um cisma normalmente é um cisma religioso. É uma separação por conta de opiniões religiosas. Destruída e reconstruída numerosas vezes, ela foi, sob domínio romano, sede administrativa da Samaria. Uma das 4 divisões da Palestina, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos. E, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que se esquivavam a todas as formas de relações recíprocas. Então, eles eram dissidentes mesmo, não concordavam com nada. Havia uma separação, uma divisão muito grande entre os samaritanos, que eram considerados pelo povo de Israel hereges, porque eles não concordavam com a maneira que o israelense lidava com a religião. Eram considerados hereges por causa disso. Os samaritanos, para tornarem a cisão, separação, mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, viu como a separação é religiosa? Nem nas festas religiosas eles compareceram. Normalmente, na festinha religiosa sempre tem um vinhozinho, tem uma canjibrina, sempre o cara pode, né, tomar todas, né? Construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, que contém a lei de Moisés. O Pentateuco são aqueles 5 livros que formam a Bíblia, tá? E rejeitavam todos os outros livros que lhe haviam sido posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraico da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, o que significa ortodoxia? Alguém sabe? Não. Não. A pessoa pode ser um político ortodoxo. Ortodoxia é aquele cara que radicaliza. Exatamente. Pode ser considerado, pode ser traduzido como fechado também. Tá? Em termos religiosos, ortodoxo é aquele que radicaliza. Aquilo que está escrito ali, eu aceito. Aquilo que sai fora daquilo que está escrito, ou da maneira que nós praticamos a religião, ou da maneira que nós entendemos os sacramentos, ou da maneira que nós entendemos a prática da nossa religião, eu não aceito. Aceito só aquilo, a maneira pela qual nós praticamos a religião. Na política vale a mesma coisa. Normalmente o esquerdista, né, o político de esquerda, ele é ortodoxo, tá? O de direita, às vezes, nem tanto. Bom, no Brasil não tem nem de direita nem de esquerda, é tudo uma coisa só. Mas, normalmente, em termos políticos, também existe a ortodoxia política, né? Então, os judeus ortodoxos, eles eram completamente opositores, né? Eram diretamente opositores dos samaritanos, exatamente por essa razão. Até um templo próprio eles construíram. Não queriam saber das festas, da maneira que eles praticavam a religião, da maneira pela qual eles entendiam a religião, os livros que eles anexaram depois de Moisés, não queriam saber de nada disso.
Nós temos um caso na religião católica também, que são os protestantes, fizeram a mesma coisa. Né? Os protestantes até hoje têm cidades, por exemplo, como é que chama? Lá na Inglaterra tem aquela parte que briga sempre para se independer da Inglaterra, é a... Puxa, estou com o nome na ponta da língua, não consigo lembrar. Tem vários filmes a respeito disso. Alguém lembra? Eles são ligados à Inglaterra. No entanto, eles querem a independência. E existe, acho que é Dublin, a capital do lugar. Alguém lembra do país? Irlanda. É Dublin, a capital do país. Em Dublin, ou Dublin, sei lá como é que se fala, existe um lugar, uma separação na cidade, em que o muro, depois das 18 ou 20 horas, uma coisa assim, ele fecha o portão. Porque os reformistas ficam de um lado e os católicos tradicionais de outro. Senão há conflito e briga. Já houve mortes graves, sérias por causa disso. Isso é a ortodoxia da fé. Um que se fecha e só pratica a religião daquela maneira, e o outro que tem ideias contrárias ou independentes ou diferentes daquela e não é aceito pelo ortodoxo, pelo cara que pratica a religião somente daquela forma. Então, os reformadores da Igreja Católica, né, Calvino e tudo, repita. Lutero, estava querendo lembrar o nome dele. Lutero foi o grande reformista alemão, né? Ele que fez a grande reforma, ele traduziu a Bíblia para o alemão, ajudou muito, inclusive, a língua alemã por conta disso e tal, né? Ele foi reformista. Ele não aceitava a maneira pela qual a Igreja Católica vendia as indulgências, a prática que eles usavam, os sacramentos, não admitia nada disso. Né? A transformação da água em vinho, do vinho em sangue de Jesus, como é que chama isso? Transubstanciação, o nome disso. Tá? Ele não aceitava isso de jeito nenhum. Né? Então, fizeram a reforma, criaram uma religião independente, né? Para poder praticar o que eles entendiam como cristianismo da sua maneira. E os ortodoxos até hoje não... Casamento, acho que não. Algumas das... Isso tem um nome, sacramento, né? Casamento é um sacramento. Eles não aceitavam o sacramento do casamento, mas não aceitavam o celibato. É o celibato. Eu não sei como é que é o nome do cara que é o líder religioso deles. Não sei como é que é o chefe deles, o líder deles. Na igreja é padre. Deles eu não sei como é que é, se é sacerdote, tem algum nome assim. Mas eles podem casar, ou reverendo, alguma coisa assim. Eles podem casar, o padre não. Então o padre é celibatário, não é casto. É diferente, castidade é uma coisa, castidade é aquele cara que não pratica sexo. E o celibatário é aquele que pode praticar sexo, no entanto não casa. Por isso que a gente vê na igreja as barbaridades que a gente vê. Né? Pedófilos e tal. Tem gente que faz voto de castidade, é outra coisa. Existem freiras que fazem votos de castidade. Então elas são celibatárias, inclusive usam uma aliança em sinal de casamento com Jesus, né? Esse é o sentido. Tá bom, é pecado, mas eles praticam, pô. O que nascia de bebê dentro dos conventos era uma enormidade. Inclusive havia corredor ligando convento com... O quê? Eu falei, com maternidade? Não, convento com onde ficam os padres? Seminário. Seminário de um lado, convento do outro, né? Aí fizeram um túnelzinho, neguinho ia lá, dava a passeadinha dele e tal, e voltava. Era dele, gente. O negócio é feio, gente. Né? A coisa é feia. Depois ela confessou como queria assumir, né? Tinha que a mulher assumir a criança, né? Simplesmente dava um sumiço na criança ou colocava a criança na roda. Vocês nunca ouviram falar da roda?
Na roda. Ia lá, quando depositava a criança na roda, à noite, de madrugada, sem ninguém ver, depois os fuleiros recolhiam. Tinha isso em São Paulo, tinha, em muitos lugares tinha e tal. O bicho é feio, a coisa é feia, não é essa maravilha. Então, alguns faziam voto de castidade, quem faz voto de castidade, ele realmente tem que manter o seu voto sendo casto, ou seja, não praticando sexo. Mas quem faz voto de celibato, ele não pode não ter feito voto de castidade. Então, ele não precisa deixar de fazer sexo, ele simplesmente não se casa. Então, Lutero está certo. Certo, certíssimo. Certíssimo. Aliás, o Lutero casa com uma freira. Casa com a freira. Mas será que os frequentadores da igreja só podem saber isso? Se sabem, fazem como o macaquinho sábio. Não vejam, não falam. Eu sabia, Claro, influi. Mas olha, eu já falei aqui. Eu já falei aqui que o casamento é considerado um sacramento indissolúvel, não é? E a igreja, por 10 salários mínimos, desfaz o casamento de qualquer um. Já falei isso aqui. Então, ninguém sabe ou faz como o macaquinho sabe. Não vejo, não falo, não uso. É assim, porque o religioso ele é ensinado a não pensar, é ensinado a acreditar. Completamente diferente. Mas é a realidade. Então, se você quer ir fundo no assunto, leia o livro chamado Os Crimes dos Papas, escrito por um cara chamado Maurice Lachate. Ele conta desde o primeiro Papa até os meados do século XIX. Os Crimes dos Papas. Maurice Lachate. Maurice, mas ele assina, o livro é assinado com o nome dele em francês. Maurice Lachate foi o cara que importou os livros dos Espíritos para Barcelona, importou da França, de Kardec para Barcelona, e que gerou um ato chamado o Auto de Barcelona, onde se queimou 200 e poucos exemplares do livro dos Espíritos e tal. Esse é o Maurice Lachate. Eu particularmente suponho que o Maurice morava na França, porque ele fugia da igreja, ele morava na Espanha porque fugia da igreja na França. Ele devia ser perseguido pela igreja na França, porque ele era um opositor ferrenho. E escreve um livro chamado Os Crimes dos Papas. Ali, se você ler aquilo, você fala, não, pelo amor de Deus, é absurdo, essa religião é uma fantasia, é uma religião materialista, não tem nada a ver com Deus, com espiritualismo. Está disponível, pode procurar que você acha. Pode procurar que você acha. Eu comprei, quem me deu esse livro, se não me engano, foi a Juliana, de presente. Mas você acha esse livro, sim. A Juliana escreve aqui, Irlanda do Norte, ela estava me lembrando, porque para ela chega com 30 segundos de atraso, então ela escreveu Irlanda do Norte. É isso mesmo, filho, obrigado, viu? Ela diz aqui, no Hospital Santa Casa de São Paulo, a roda foi muito usada até hoje. Ela existe no museu lá que tem a tal da roda. E aqueles que foram lá colocados são chamados filhos da roda. Existem histórias que contam que alguns recém-nascidos, mal colocados na roda, perderam parte de seus corpos quando a mesma era girada. Ficava no meio que a roda de uma parte que ficava escondida e uma parte exposta. A hora que virava, prensava algum membro cortado. Né? Então é isso, religião é isso, gente. Por isso que essa casa não é uma casa de religião, não é uma casa religiosa. A gente tem que aprender a pensar em Deus e a saber de Deus. São coisas completamente diferentes. Não tem nada a ver com religião. Meu irmão, isso é historinha fiada, conta de fantasia, conta de carochinha. Não tem nada dessa de meu irmão. Você é meu irmão porque eu sei da lei de causa e consequência. Eu sei, vou causar prejuízo para você, vou te odiar, vou querer seu mal, porque eu sei da lei de causa e consequência. Ninguém é bonzinho, não. Aqui não tem bonzinho, nesse mundo não tem bonzinho. Então, nós temos que saber das leis para agir em conformidade com elas. Ter responsabilidade, dar bons exemplos, passar esses conhecimentos para frente, para que outros possam saber desses conhecimentos e mudarem a sua própria vida, porque ninguém muda a vida de ninguém. Nós sabemos disso. Religião não muda a vida de ninguém, porque se mudasse,
a Igreja Católica tem 2000 anos de história, o que ela fez foi mais prejudicar do que ajudar. Fez mais a ciência nos últimos 100 anos do que a Igreja Católica em 2000 anos. Concorda, não? Então, religião é isso. Vamos lá. Voltando aqui aos nossos samaritanos. Diz assim, seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos, ou seja, a parte da religião, contra a religião. Vamos dizer assim, uma espécie de pagão. Um cara que era considerado não judeu, embora eles fossem judeus, né? Eles eram dissidentes da Judéia. E por isso mesmo eram desprezados, anatematizados. Ou seja, quando você anatematiza, você lança uma impreca contra a pessoa. Né? Fulano não presta, fulano é assim. Taxado em alguma coisa. Existe um preconceito muito grave em cima da pessoa. Lembra que a igreja excomungava a pessoa quando ela era considerada um herege? Quando ela fazia alguma coisa contra a igreja, né? Seu tio foi excomungado, né? Ele devia estar se lixando para a excomungação da igreja, né? Eu também estaria. Mas o fato é que quando, na Igreja Católica, esta palavra que eles usam aqui, anatematizados, é isso. A Igreja Católica lança um anátema expulsando a pessoa da igreja, né? Tornando a pessoa um herege. Anatematizados e perseguidos. Aí dá para a gente entender por que Jesus conta a historinha que nós chamamos até hoje de o bom samaritano. E quem fez essa pergunta para Jesus, né, foi um cara que era considerado da religião. Era considerado o bambambam da religião. Aí ele coloca o sujeito numa situação e fala, ó, um sacerdote passou que não era herege, né? Viu o cara caído, arrebentado, o que ele fez? Que se arda. Passou um outro, que ele dá o nome para o cara também, que não era considerado herege, foi embora. Passou um outro, mesma coisa, aí veio um samaritano, tomou conta da pessoa, cuidou da pessoa e tal. Aí ele perguntou para ele, escuta, quem foi caridoso nessa história? O cara foi obrigado a responder contra a vontade dele, que havia sido samaritano. Jesus colocava a coisa dessa maneira. Ele jogava a bola, a batata quente, para o cara segurar. Ele falava, veio um tal de samaritano. Ele usou essa expressão. Aí veio um tal de samaritano. Olha aqui. O antagonismo das duas nações tinha, portanto, como único princípio a divergência de opiniões religiosas, embora as suas crenças tivessem a mesma origem. Eles eram os protestantes da época. Ainda hoje encontram-se samaritanos em algumas regiões do Oriente, particularmente em Naplusa e Jaffa. Observam a lei de Moisés com maior rigor do que os outros judeus e só se casam entre eles. Nazarenos. Jesus era nazareno, né? Jesus nasceu em Nazaré. Aquela historinha de Belém, aquilo é tudo fantasia criada para poder criar uma aura mística em torno de Jesus, aquela estrela, os 3 reis magos, aquela historinha daquela... A Igreja Católica que criou isso é lenda pagã. De um Deus que nasceu não sei aonde, a estrela fez não sei o que e tal. É lenda pagã adaptada na história de Jesus para poder dar maior ênfase, para as pessoas poderem acreditar, ter dó de Jesus, porque ele é tão bonzinho, coitadinho, nasceu numa manjedoura, coitadinho de nós, não dele. Nós é que somos coitadinhos, não ele. Nome dado, na antiga lei, aos judeus que faziam votos, que por toda a vida, ou por algum tempo, de conservar-se em pureza perfeita. Agora eu quero que vocês façam a seguinte lembrança e raciocínio. Dizem que Maria engravidou virgem. Não é assim? Virgem Maria. Eu vou ler de novo, olha. Nazareno, nome dado, na antiga lei, aos judeus que faziam votos por toda a vida
ou por algum tempo de conservar-se em pureza perfeita. Maria era casada, fez o voto por algum tempo, teve lá uma aproximação, uma brincadeirinha com o maridinho dela, com o Zé que chavecou ela, e houve lá a aproximação. Ela estava fértil, não houve a relação, né? Mas houve a aproximação, houve lá entre eles alguma coisa. É isso que ocorreu. E não tem nada de mais nisso, e ela não perdeu a qualidade dela moral, e nem Jesus deixou de ter a qualidade moral dele por conta disso. O que não dá para engolir é que o anjo veio e engravidou ela, né? Para com isso, pô. É isso que não dá para engolir, não dá. É século XXI. A nossa inteligência já não cabe mais uma coisa como essa. Uma senhora aqui no salão perguntou para mim como é que ficava essa história. Como é que foi, então? Eu falei, não, o José chegou lá, deu uma chavecada nela e nasceu Jesus. Foi isso que aconteceu. Nossa, a mulher ficou apavorada. Nunca mais ela voltou. Mas a realidade é essa. Nós não temos que ter medo, né, de pensar. Não temos que ter medo para pensar. Nós temos inteligência. A inteligência é para pensar. Se nós não usarmos a nossa inteligência, nós vamos fazer o que com ela? Jogar bolinha de gude não dá. Né? Inteligência é para usar, é para pensar. Cria algum demérito para Jesus ou para Maria? Claro que não. Eles eram seres humanos como nós, faziam cocô, xixi, fediam do mesmo jeito e tal. Nasceram aqui, fizeram experiências aqui para poderem crescer. Né? Não Jesus, porque Jesus já era um espírito sublime, né? Mas Maria de Nazaré, sim. Né? O pai dele, sim, era um carpinteiro, mas era um homem bom. Né? Os irmãos, talvez não, porque os irmãos não compreendiam Jesus, chamavam ele de louco. Lembra que Maria chega com os irmãos dele, na casa de um seguidor de Jesus, e fala assim, chama lá meu filho, lá que ele está louco. Sua mãe está chamando você lá fora, sua mãe e seus irmãos. O que ele responde? Quem são minha mãe e meus irmãos? Vocês são minha mãe e meus irmãos, né? Porque isso demonstra claramente que eles não entendiam a grandeza moral de Jesus e não entendiam a sua missão, né? Hoje a gente entende porque nós estamos mais evoluídos, a inteligência está mais evoluída, né? Mais adiantada, então a gente é capaz de entender. Mas a mãe, fica claro nessa passagem que a mãe e os irmãos não entendiam. Né? Portanto, a gente não pode dizer que o espírito de Maria seja um espírito angelical como o de Jesus. Certamente não estava na mesma altura. Ela devia ser um espírito adiantado, com certeza, né? Muito dócil, né? Muito amorosa, para receber o espírito daquele estirpe e criar o filho com aquela qualidade moral, precisava ser um casal especial, com certeza. Né? Não ia nascer em qualquer família, certamente. Mas não tinha o mesmo alcance de Jesus. Né? Portanto, essa idolatria a Maria no Brasil, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, um verdadeiro absurdo. Muita gente idolatra a Maria, né, acima de Jesus. Coloca a Maria acima de Jesus. E é um erro grave, sério. Idolatria é a pior coisa que existe. Não idolatra ninguém. Ninguém merece ser idolatrado. Ninguém. Nós temos que saber, nós temos que conhecer e, claro, respeitar. Com todo o significado da palavra respeito. Mas idolatrar, jamais. Falei isso com os espíritos, chama de comunista. Problema dela. Olha lá. A Juliana escreveu aqui, quando fui dizer que Maria não era virgem e que o anjo não engravidou, num papo informal no meu trabalho, quase fui expulsa por algumas pessoas. E deu risada. É claro, gente. São 2000 anos que a igreja vem inculcando isso na cabeça das pessoas. É difícil. Olha, o que nós estamos fazendo aqui agora é quebrar uma coisa chamada modelo, paradigma. Já ouviram essa palavra? O significado de paradigma é modelo. Nós temos um modelo na nossa maneira de pensar. E o modelo é religioso, não é? A maioria de nós traz essa memória atávica de outras encarnações, que é o modelo religioso. Só consegue quebrar esse modelo quem? Quem tem pensamento lógico e racional. Senão não consegue quebrar. Vai falar para uma pessoa religiosa que Maria não era virgem, ela te bate.
Ela vai ficar seu inimigo, vai se tornar seu inimigo. Então a gente fala isso aqui em 4 paredes, para a torcida do Corinthians, que está tentando pela internet, né? Mas é a realidade. Essa é a realidade. Isso não cria demérito nenhum, nem para Maria, nem para José, e muito menos para Jesus. Né? Jesus não queria, ele falou, eu não vim derrogar a lei. Eu não vim contrariar a lei. Eu vim dar seguimento dela. Não é isso que ele fala? Então, por que ele precisava reencarnar num corpo especial, ter uma mãe virgem, ele também ser virgem, nunca olhou para mulher nenhuma, e porque não sei o quê, né? Corpo fluídico, por quê? A troco do quê? Ele era um homem como todos nós, com a diferença básica e muito grande, que ele moralmente estava muito acima de nós. Sabia usar fluidicamente os seus recursos, sabia expandir o perispírito, na hora que era necessário, curava por quê? Porque o seu influxo magnético era muito grande, era muito poderoso. Nós temos isso também, é que nós não sabemos usar. Ele sabia usar as ferramentas, ele sabia porque era um espírito evoluído. O conhecimento é fundamental. Quem não tem conhecimento é como cego. Quando Jesus vê o cara, olha lá, alguém diz para ele, olha lá, Rabi, né? Rabi, em judaico ou hebraico, é senhor. É um título honroso, né? Respeitoso. Olha lá, Rabi, aquele lá, fazendo tal coisa, é cego conduzindo cego. Por quê? Não tem conhecimento e está ensinando o outro errado. Conhecimento é fundamental, porque a pessoa aprende a pensar, aprende a ter uma outra visão da vida, aprende a se valorizar. Isso é a coisa mais importante que existe, viu? Conhecimento traz isso. Eu tenho valor, não é porque pelo que eu tenho, é pelo que eu sou. Eu sou um espírito imortal, filho de Deus, e eu posso ajudar, eu posso fazer o bem, posso me ajudar e ajudar os outros. É isso que as pessoas têm que entender, né? A pessoa religiosa, ela faz o contrário. Eu não valho nada, eu sou um pecador, eu estou num mundo de desgraça e eu vou me apegar na religião porque ela vai me salvar. Outro dia eu fui numa empresa grande aqui na região, e um rapaz que eu tenho amizade com ele, porque no final do ano eu levo um panetone para todo mundo. Eu compro 2 caixas de panetone, vem 18 panetone em cada caixa. E eu dou um panetone para cada um e tal. Uma maneira de agradecer as pessoas, né? Eu faço a entrega, eu faço tudo na firma, eu sou tudo na firma. Eu apito o jogo e cabeceio a bola e defendo, faço tudo. Então, dou um para cada um, então eu tenho amizade com todos eles. As pessoas que trabalham lá dentro, no escritório, com todos eles. E esse rapaz, ele é o rapaz que distribui as notas. Ele pega a nota fiscal, confere a nota fiscal, distribui a nota fiscal para a gente poder entrar dentro da empresa para descarregar a mercadoria. E ele chama Danilo. Rapaz, bem apessoado, parece ser um menino inteligente e tal, mas é religioso. Nós estávamos conversando a respeito de quem? Do governo. E quando a gente conversa a respeito do governo, boa coisa não sai. Não sai. Aí ele falou para mim assim, ele estava lá dentro, eu aqui na frente da recepção, é tudo fechado, tem ar-condicionado, né? Só fica uma portinha aberta. E eu estava lá, eles estavam conversando comigo, alimentando, eu querendo ir embora para não atrapalhar, e eles conversando comigo, eles gostam de conversar. E a gente conversando de tudo. Aí ele falou lá de dentro, ele estava falando também, ele falou, na minha cidade aconteceu, o prefeito fez isso, fez aquilo. Mas em determinado momento ele falou assim, eu sei, porque eu sou um homem de Deus, que a coisa é daqui para pior. Falei, eu discordo frontalmente desse seu pensamento. Falei, eu não sou religioso, eu sei que Deus não fez para destruir. Olha a diferença do pensamento religioso com a nossa maneira de ver as coisas. Porque na cabeça dele, o mundo vai ser destruído. Na cabeça dele é daqui para pior, as coisas só vão piorar cada vez mais. E ele está salvo, porque ele é um homem de Deus. Então essa é a cabeça do religioso. Quem não é religioso, quem é espírita, estuda espiritismo, sabe que não depende de Deus. Não depende de Jesus, não depende do seu espírito guia, só depende de você. Se você não trabalhar, não agir, não fizer, ninguém vai fazer por você aquilo que é tua obrigação. Ponto. Diferente do religioso, que acha que não vale nada, que o mundo não vale nada, que as pessoas não valem nada e que só ele está salvo porque ele tem esta ou aquela religião. E é um absurdo isso. Em pleno século XXI, no século das comunicações, hoje em dia você pega um telefoninho e fala com o outro lado do mundo, né? A pessoa pensar desse jeito. É um absurdo. Mas existe gente que pensa assim, a gente respeita, é claro, né? Mas é lamentável isso. É muito confortável pensar da maneira que nós pensamos. É confortável porque a responsabilidade é sua, não é de ninguém.
Não é do palestrante espírita, não é do padre, não é do papa, não é de ninguém. É sua. Faça. Arregace as mangas e faça. E ninguém vai fazer por você. E o pior, nós que estamos aqui, e a Juliana, e o marido dela, que também estuda, e a minha outra filha, que também estuda, se nós desencarnarmos e não fizermos a nossa obrigação, o que vai acontecer? O único responsável vai ser você mesmo. Nós que estudamos. Porque nós sabíamos e não fizemos. Vamos dar sequência. Ele diz aqui, adotavam a castidade. Lembra-se da diferença entre castidade e celibato? Eles adotavam a castidade, ou por algum tempo, ou pela vida toda. Faziam voto de castidade pela vida toda, então não tinha, ficava pura a vida inteira, não tinha relação sexual com ninguém. Abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Como é que era Jesus? Como é que ele retratado? Cabelo comprido. Sansão, Manuel e João Batista. João Batista era primo. Desculpa, Samuel. João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel. Né? Também era nazareno. Eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que, à semelhança dos ebionitas, dos quais adotaram certos princípios, misturavam práticas mosaicas de Moisés aos dogmas cristãos, dogmas gerados pela Igreja Católica, porque o cristianismo até o século I, até o século III, desculpe, não tinha dogmas. Era o cristianismo puro, não é? Não tinha influência de nenhuma religião. Essa seita desapareceu no IV século. Ficou claro? Nazarenos e samaritanos? Publicanos. Estes aqui era bicho feio. Esse era o problema. Hã? Eram os homens do dinheiro. Esses eram os homens do dinheiro. Eram assim chamados na Roma Antiga, os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, ou seja, dos impostos. Roma mandava o sujeito montadinho num cavalo, cobrando imposto de propriedade em propriedade. Esse era o maior problema do povo judeu no Roma. Um famoso Zaqueu. Hã? Um famoso Zaqueu, baixinho, pequenininho, precisou subir na árvore, né? Para poder ver Jesus passar. E uma das lições do Evangelho, que assim, eu vou dar em dobro tudo aquilo que eu defraudei do meu irmão. Jesus fala o quê? Em verdade vos digo que hoje entrou a salvação na tua casa. Não deve ter falado de salvação, viu? Não deve ter falado, mas em todo caso, vamos lá, vamos aceitar o que está na Bíblia, né? Mas de qualquer maneira, a gente pode entender a palavra salvação de outra maneira, né? Ou seja, hoje você se tornou um espírito consciente. Ou seja, você está salvo, ou seja, você entrou no caminho do bem. Salvo com aquelas ideias. Evidente, ele roubava todo mundo. O homem não era bonzinho, não. Ele roubava todo mundo. O cara que era cobrador de imposto, ele pegava 2 para Roma e 1 para ele. Ou 1 para ele e 2 para Roma. Ou 2 para ele e 1 para Roma. Era que nem o cara do bonde. Lembra o bonde antigamente aqui em São Paulo? Já viram essa palavra, bonde? Não é bonde de bandido, não. É bonde de bonde mesmo. O bonde de São Paulo era elétrico. Então, meu sogro brincava com a gente e falava assim, trim, 2 para lá e tinha 1 para mim. Porque cada vez que ele recebia a passagem do bonde, ele tinha que tocar lá um sininho. E o sininho fazia trim. Isso significava que alguém tinha pagado a passagem. Então, a conversa, a brincadeira era trim, 2 para Light, que era a empresa que cuidava da energia elétrica em São Paulo, e 1 para mim, ele empossava 1. E eles eram maldosos também, né, sobre isso, no modo de tratar. Além de para arrecadar o imposto, alguns filmes, algumas coisas que se passam, eles judiavam as pessoas também, né? Na realidade, Roma era o imperialista da época. Como os Estados Unidos é hoje. Os Estados Unidos é bonzinho, não. Eles fazem os filmes, dizendo que são heróis, que são humanos, né? E tudo, mas não é não. Eles são malandros mesmo, eles são violentos. Eles desgraçam a vida dos outros. Aquela riqueza que a gente vê, o sonho americano que a gente vê, aquelas casas de gente pobre que nem rico aqui tem, os carros de gente pobre que nem o rico aqui tem, não é? Aquilo é fruto da desgraça da humanidade.
Porque eles entram nos países, eles matam velhos, crianças, doentes, matam mulheres, bombardeiam por interesse para poder roubar o petróleo das pessoas e tal. O romano fazia a mesma coisa. O romano, na sua época, era o imperialista da época, fazia a mesma coisa. Chegava num lugar, bom, vocês aceitam a nossa dominação, o nosso domínio? Não, não aceitamos. Mata tudo, põe fogo em tudo, rebenta tudo, pega tudo que tiver animal, mulheres, homem que pode trabalhar, possa ser escravizado e trabalhar, leva embora. E destrói tudo aqui. Acabou. Era assim que eles... Na época, a política da época era essa, e os judeus acabaram, malgrado a própria vontade, aceitando o jugo romano. Mas eles tinham uma diferença muito grande com o imposto. O romano, o povo judeu sempre foi um povo muito orgulhoso, porque ele se considerava, de certa forma, diferente dos outros povos. Que aquela coisa da promessa, da terra prometida, que o povo ia dominar o mundo inteiro. O povo escolhido, o povo determinado. O brasileiro tem um pouco desse pensamento, viu? No meio espírita tem um pouco desse pensamento. É arrogância. Isso tem um nome correto para isso, é ufanismo. O espírita brasileiro é ufanista. Entendeu? Brasil, coração do mundo e pátria do evangelho. Isso é conversa fiada. Entendeu? Todo povo ufanista é orgulhoso, vaidoso, prepotente. E o povo judeu é um povo assim até hoje. Eles são muito fechados, eles só se relacionam entre eles, especialmente economicamente. É muito difícil alguém tornar-se da religião judaica. Muito difícil. Hã? Eles invadem, depois de não sei quantos anos, em 1948, invadem a Palestina e diz que a terra é deles, a terra prometida está acabando. Até hoje eles estão com essa ideia de terra prometida. Né? Mas o povo americano, eles fazem a mesma coisa que o judeu fazia naquela época. Né? Com a grande diferença que, claro, muito mais, a mídia é muito mais manipulada, a opinião das pessoas é muito mais manipulada, a guerra é toda a favor deles, porque as armas são... Muito maior, é claro. E eles vão atrás do interesse deles. Vocês não tenham dúvida, viu? Não tenham dúvida. Talvez a gente não vá ver isso, mas nossos filhos, nossos netos, bisnetos, com certeza vão ver guerra aqui no Brasil por conta da água. Com certeza absoluta. Nós temos um aquífero chamado Aquífero Guarani, que é enorme. Ele começa aqui, acho que em Araçatuba, no estado de São Paulo, e vai até a Argentina, Uruguai, Argentina, é imenso. Tem um manancial de água imenso, só que ele fica sob rochas. É mais difícil de extrair. Tem um na Amazônia chamado Alter da Terra, que é 20 ou 30 vezes maior que o Aquífero Guarani. E com uma outra vantagem, ele não está sob rocha, ele está sob areia. E a areia filtra a água de tal maneira que a água é limpa, cristalina, pode beber à vontade. Vocês imaginam, sabendo disso, amanhã depois, o que vai acontecer por conta da água, porque os outros países, os Estados Unidos, por exemplo, é um país carente dessa riqueza. Acho que nem vai haver guerra pela corrupção. Bom, eles vêm e pegam, como qualquer outra coisa, mas a hora que falta a hora, o estômago é um mau conselheiro. O povo é muito pacífico, muito pacato, até o momento que não sente fome ou sede. Porque a partir do momento que você sentir sede ou fome, você vê o que aconteceu em São Paulo. A Juliana toma banho até as 10 da noite, se eu não me engano. Se eu não me engano, é até as 10 da noite. Porque não toma banho até as 10 da noite, porque a água chega 2 horas de manhã, parece 2 horas da tarde. Se não tomar banho nesses períodos, ou fazer as coisas nesses períodos, acabou. E ela mora num prédio que ela paga R$ 1.600 de aluguel. Então, quando a coisa aperta para nós, a gente muda de pensamento. Viu? Enquanto a gente tem alimento, tem água, a vida está confortável, os filhos estão em segurança, a família está em segurança, se estão roubando a Amazônia, se estão roubando as nossas riquezas, o brasileiro é acomodado mesmo, né? É a lei do menor esforço, problema deles. Mas a hora que a coisa aperta, na gente, a gente sente na pele, aí a gente cria essa empatia com a necessidade. A Juliana disse assim, a cara do vovado. Aquela brincadeirinha do plim-plim, 2 para lá e 1 para mim.
Aí ela escreve também o seguinte: existe uma família de judeus que assiste meu trabalho. A Juliana vai de casa em casa, na região que ela trabalha, e ela cuida da saúde das pessoas. Programa PSF, o Programa de Saúde da Família. Então, ela diz aqui, tem uma família de judeus que ela assiste no trabalho dela, cujo homem não admite que eu encoste nele, nem para aferição da pressão arterial. Não posso, consequentemente, realizar um exame físico adequado, porque ele se julga superior às outras pessoas. É assim que o povo judeu age. Vocês imaginam, no tempo de Jesus, há 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos, um povo sendo dominado por um outro povo, sendo orgulhoso e tendo a promessa de Moisés, que eles iam chegar na Terra Prometida, iam dominar o mundo, iam ser o primeiro povo do mundo e tudo mais. Imaginem vocês. Vamos lá. Publicanos, né? Nós estamos aqui. Encarregado de cobrar os impostos das rendas de toda espécie. Fosse na própria Roma ou em outras partes do Império. Assemelhava-se aos fermiers, généraux, ou arrendatários gerais, ou aos traitantes, contratantes, do antigo regime da França. Existe uma expressão que a pessoa, quando quer chamar a outra de malandro, chama de tratante. Já viram isso? Esse tratante vem da palavra francesa traitante, que é essa palavra chamada contratante, que referia-se a um cara que recolhia imposto na França. Minha mãe falava muito, você é um tratante, sempre usava essa expressão. E aos que ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que se fechassem os olhos para o seu enriquecimento. Lembra lá do Zaqueu? O Zaqueu metia a mão no bolso dos outros por causa disso. O governo sabia que era difícil arrecadar e que era perigoso, então fechava os olhos quando o cara ficava rico. Deixa ele está dando lucro para o Estado, deixa ele roubar um pouquinho. Como é até hoje em Brasília, né? Que para muitos eram produtos de cobrança de lucros escandalosos. O nome de publicanos foi estendido mais tarde a todos os que lidavam com o dinheiro público e aos seus agentes subalternos. Hoje a palavra é tomada no sentido pejorativo para designar os negocistas e seus agentes pouco escrupulosos. Às vezes, dizemos, abre aspas, ávido como um publicano, rico como um publicano, referindo-nos a fortunas de má procedência. Durante a dominação romana, foi o imposto o que os judeus mais dificilmente aceitaram, e o que mais causava irritações entre eles. Foi por causa do imposto que Jesus manda dar a outra face. Foi por causa dessa situação aqui. Porque o romano falava assim, o judeu vale menos que um asno. É isso que eles falavam com o judeu, o romano era cioso de si, era como dominava o mundo inteiro. Qual que era a frase? Todos os caminhos levam a Roma. Né? Essa era a frase corrente na época. Então Jesus dizia assim, quando alguém te bater, e o romano batia no rosto do judeu com a palma da mão, porque dizia que o judeu não era digno dele bater com a palma da mão. Ele batia com as costas da mão. Né? Quando Jesus manda dar a outra face, não é para o cara ser bonzinho, não. Porque ele dando a outra face, o que acontece? Ele tem que bater, se ele levar a mão assim, quando ele dá a outra face, ele tem que dar com a palma da mão. Significava, naquela época, colocar-se em estado de igualdade com o outro. Ele estava demonstrando para o outro que ele era tão ser humano quanto ele. Esse é o significado. O negócio de dar a outra face, isso é historieta, é conversa, ninguém deve ser subserviente. Mas Jesus recomendava isso como um ato nós podemos dizer, de não submissão. Exatamente esse é o sentido. De não submeter-se àquela situação. Eu estou te mostrando que eu sou igual a você. E os quais mais causavam irritações entre eles. Provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa, porque era considerado como contrário à lei.
Chegou-se mesmo a formar um grupo poderoso, que tinha por chefe... Oi? E o que eu falei? Grupo. Então, onde ouviu-se grupo, ouva-se partido. Judas chamado Gaulonita, que reestabelecera como princípio não o pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto, e, por consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Esse motivo de sua aversão pelos publicanos e todas as categorias entre os quais podiam encontrar-se pessoas estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas justamente com as pessoas de suas relações, todas confundidas na mesma repulsa. Os judeus, bem considerados, julgavam comprometer-se tendo relações íntimas com eles. Por isso que o cara, o chefe religioso, né, ele quer colocar Jesus na berlinda quando ele pergunta se é lícito pagar imposto a Roma. Ele quer colocar Jesus na berlinda, porque se Jesus fala que não é lícito, ele vai contra Roma. Se ele fala que é lícito, ele está indo contra o povo judeu. Jesus pega a batata quente e joga no colo do cara. Que tá? Qual que é a figura que está na moeda? Ah, é do imperador. Não, se é do imperador, então, dê a quem de direito, devolva a moeda a ele. Né? Quer dizer, Jesus tinha essa sabedoria, que não, para a época, se vocês imaginarem que o homem até hoje não consegue ser racional, imagine naquela época o sujeito respondendo dessa maneira. O cara não tinha como acusar ele. Porque eles queriam pegar ele numa pegadinha, que é para poder, tá vendo? Eu falei que o cara é porcaria, e poder tirar ele do caminho, porque ele estava atrapalhando. Ele estava atrapalhando a arrecadação do sacerdote, de quem vivia da religião. Ele atrapalhava os caras. Jesus não era um cara bonzinho, não. Ele era um revolucionário. É claro que ele era um cara bom, né? Mas eu estou falando, não é bonzinho, subserviente. Ele não era, não. Ele não era burrinho de presépio, não. Que fazia sim ou não para tudo, e amém, dizia amém para... Não, ao contrário. Ele falava de justiça. Ele falava de coisas sérias, de honestidade, do bem cumprir das leis, né? De servir a Deus sobre todas as coisas. É disso que ele falava. Quando ele falava de religião, ele queria mostrar exatamente isso. Pô, você vai lá no templo, você vai levar as suas ofertas lá, você tem coisa com o teu irmão, larga as coisas aí. Deixa as coisas aí. Primeiro o teu irmão, vai lá, se refaz com ele, se acerta com ele. Depois se acertar com ele, então você pega as tuas coisas e vai no templo. Né? É disso que ele falava. Veja que ele não é o cara, ele não é bonzinho com a religião, ao contrário. Eu acho que Jesus deve ter sido chamado de herege muitas vezes. Né? Ou seja, num cara fora da religião. Ele vai ser considerado assim. Por isso que trataram de fazer a pele dele. Vamos marcar peageiros aqui para a gente retomar na próxima. Hoje é dia 5/3/2015. Vamos lá, gente. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Só tirar uma dúvida, não relacionada. Como eu estava dizendo, professor, que eu vi esses negócios de religião, aí eu queria fazer um comentário, que a maioria das religiões ou voltada para a espiritualidade fala que assim seja, não amém. Tem alguma coisa específica para que seja assim? Olha, amém significa sim. Que aceitou, independente. Não é aceitou, significa sim. Quando alguém fala amém, é a mesma coisa que ela dizer sim. E se você disser assim seja, mesma coisa. Entendeu? O fato é que a maneira pela qual você se expressa em relação a alguma coisa, tá? Não muda nada em relação à divindade, não muda nada em relação ao Criador. Tá? O Criador, o que ele quer é que nós sejamos pessoas corretas, é que o Espírito adentre o caminho do bem e não saia mais. Porque quanto mais nós adentrarmos o caminho do bem, quanto mais nós nos firmarmos no caminho do bem, mais rapidamente vai ser a nossa evolução. Então, mais rapidamente ele vai poder contar com espíritos puros para poder gerir, para poder ajudá-lo na sua obra.
Porque os espíritos são criados constantemente. Você imagina, tem gente aí, né, tem espíritos aí se individualizando. E nós já estamos aqui. Nós vamos ter que estar lá para ajudar aqueles que estão se individualizando agora. Entendeu? Palavras religiosas, dogmas, sacramentos, essa historiada toda, isso só serve para uma coisa. Para acrisolar o pensamento da pessoa. Porque a pessoa diz assim, ou eu sou representante de Deus na Terra. Então você fala comigo e eu falo com o cara. Eu que falo com ele. Você fala comigo. Então como é que fica a coisa? Ele é intermediário de Deus na Terra. Esta é a filosofia, este é o ponto nevrálgico da Igreja Católica. O neopentecostal, que são os pastores que estão aí agora, arrecadando milhões de dinheiro, milhões de reais e tal, eles dizem assim, olha, não existe ninguém te representando em relação a Deus. Não existe representante. O que existe é a salvação. De que maneira você alcança ela? Investindo na obra de Deus. Então você dá muito dinheiro para a obra de Deus, para a gente poder continuar divulgando a palavra dele, para que outros também sejam salvos. Quem dá mais facilmente se salva. E conquista uma vida com qualidade. Você tem direito a ter uma boa casa, você tem direito a ter um bom carro, você tem direito a ter uma indústria, uma empresa, a ser um empresário e tal, a ser feliz na sua vida conjugal, mas você tem que investir na obra de Deus. Aí está o ponto neurológico. É pensamento religioso. Entende? Você cria uma situação na qual a pessoa não precisa pensar. Ela só deve fazer aquilo para o que ela é orientada a fazer. Mais nada. Absolutamente. Mas ela não quer mesmo. Não quer pensar, ela não quer problema. Eu vou arrumar problema para mim? Mudar vícios. Entendeu? Mudar a maneira de... deixar de ser maledicente, deixar de ser desonesto. Tá? Porque o que a gente vê por aí? Na crise que nós estamos passando, a calçadista aqui em Jaú. A maioria dos empresários não registrando, não pagando direitos trabalhistas, não pagando férias, 13º, não fazendo nada disso. E muitos batem no peito e dizem, eu sou religioso. Ah, você é religioso? Grande porcaria, para não dizer outra coisa. Tá? Porque você pode ser religioso o que você quiser, mas você não está cumprindo os seus deveres. Você é empresário, primeiro dever que você tem que cumprir, primeiro dever, é com os outros. Tá? E depois ser rico. E o cara é rico e a empresa é pobre. A empresa é pobre, não, miserável, né? Tem um monte de gente quebrado aí. Mas o cara é rico, o cara anda de carro importado e tal. Entendeu? Não paga ninguém, mas anda de carro importado. Né? Então é isso, essa é a diferença entre o religioso e o cara que sabe das coisas. O cara que sabe... A justiça também está a favor dele. Hã? A justiça é a favor desse cara. Na realidade, olha, o que existe de conluio entre a justiça e esses caras é uma coisa só. Tá? O cara vai e compra. Essa é a situação. O traficante de droga faz a mesma coisa. Entendeu? Ele compra a justiça, ele compra o policial, ele compra quem ele puder, quem se vender. Quem se vender, ele compra. Como ele tem muito dinheiro, então nenhum cidadão brasileiro pode ter arma. Pode? Nenhum cidadão, senão você vai preso por posse legal de arma. Mas o bandido tem. Por quê? Ele tem dinheiro, ele vai lá, compra quantas armas ele quiser, as armas que ele quiser, a munição que ele quiser, né? E tem poder, porque ele compra juiz, ele compra desembargador, ele compra polícia, ele compra tudo que ele quiser. O sujeito que cria uma religião dessa, como as neopentecostais, faz exatamente a mesma coisa. O prédio lá do templo do Salomão, que eu não chamo de Salomão, para mim é do Salomão, né? Nem alvará o cara tem lá. Ele está pagando a legalização do prédio caríssimo para poder legalizar. Agora, quem não pagar. Sério? Quem não pagar vai ser botado no SPC. Pelo menos é a notícia que a gente tem. Então, a gente sempre costuma dizer o seguinte, é muito confortável falar do espiritismo e ser espírita. Por quê? Porque a gente não está nesse meio. A gente não está incluído nesse contexto. É muito legal, é muito bom para a gente não estar incluído nisso. É muito bom, é muito confortável.
Você está descomprometido com isso. Eu jamais desejaria me comprometer com uma coisa dessa, porque eu tenho verdadeiro pavor, verdadeira ojeriza, nojo desse tipo de coisa. Quem? O cara não gosta de religião, porque ela não gosta de ser aprisionado por ninguém. É isso aí. É isso, exatamente. Assim falou Stephen William Hawking. Não aceita um Deus ditador. Certo? Não dá para aceitar. O Deus religioso não dá para aceitar, né? Mais alguma coisa, gente? Podemos encerrar? Então tá bom. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos, discutirmos, aprendermos e apreendermos as questões propostas nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida e honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.